Bom dia. Então, né, hoje a gente vai introduzir o conceito de circunferência, tá bom? Vamos pegar aí esse conceito de circunferência e explicar os elementos que a gente tem na circunferência, né? Determinação de ângulos na circunferência, determinação do comprimento do arco da circunferência. Então é bem importante a gente ver essas medidas aí para entender o que a gente vai precisar na circunferência. Que a gente já viu o, os polígonos, né? A gente viu que tem inscrição e circunscrição. E nesses casos de inscrição e circunscrição, a gente viu circunferências, né? E como é que a gente vai usar isso, então? Então, vamos lá. Dando prosseguimento à nossa matéria. Hoje a gente vai falar de circunferência, tá? Então, circunferência é o conjunto dos pontos de um plano que estão à mesma medida de um ponto fixo. Ou seja, ele fala assim, ó, que circunferência é o conjunto desses pontos aqui, ó, que estão ao redor, e todos esses pontos estão à mesma distância desse ponto O. É isso que é a circunferência, ou seja, a distância de qualquer segmento que eu pegar do ponto O até essa linha preta, ela vai ser a mesma. E quais são os elementos da circunferência? Os elementos da circunferência é bem simples a gente notar, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o raio, tá? Aqui é o centro da circunferência, ponto O. Eu tenho o raio. Nesse raio, eu tenho aqui os pontos A, delimitando o ponto A a B. Tá, quais são os elementos que eu tenho? Se eu fizer um segmento de reta aqui, ou seja, de A a B passando por dentro da circunferência, eu vou chamar isso aqui de corda, né? O arco é quando eu passo pela extremidade da circunferência. E a flecha é o segmento aqui do ponto médio, né, desse segmento AB, até o ponto C, que é a extremidade aqui da circunferência. Então, olha só, a gente delimitou 4 coisas aqui. O raio, né, que é a medida do centro ao extremo. A gente delimitou a corda, que é um segmento que intercepta a circunferência. A gente delimitou aqui o arco, que é uma parte do comprimento da circunferência, e a flecha, que é uma parte do raio. Tá vendo? A flecha é uma parte do raio. Então são esses elementos que são importantes para a gente aqui, ó. Gente, como é que faz para decorar todos esses nomes? É só lembrar do arco e flecha, gente. Olha só. É igualzinho, ó. O arco, a corda, né? Onde fica a corda, e a flecha. Então é bem simples a gente decorar aí esses nomezinhos aí para utilizar nos exercícios aí para frente, tá? Ele explica aqui por que os favos de mês são hexagonais, né? Vocês sabem por que os favos de mês são hexagonais? Alguém tem ideia? Não? Olha só, os favos de mês são hexagonais por uma questão de adaptação, né? Então, pensa aí, você tinha que ter uma forma em que você conseguisse acumular mais mel em cada reservatório, certo? Pensa comigo, mais mel em cada reservatório. Então, se for um quadrado, você vai conseguir armazenar bastante e juntando vários quadrados um do lado do outro? Vai, né? Você vai conseguir juntar. Só que, se você pegar o quadrado, ele não consegue fazer a curva, né? Se ele for fazer uma curva num quadrado, você vai aí perder estrutura, porque ele não tem estabilidade, né? Se pensar assim, é um quadrado. Se você empurrar, fazer uma caixa de papelão sem nenhuma estrutura para segurar, ela vai fazer isso aqui, ó, e vai cair. É isso que acontece com um quadrado, com um retângulo, né? Então, aí você pensa, se fossem formas triangulares, né, iria sobrar muito espaço. Com a evolução, você percebe que a forma hexagonal
ela além de aproveitar a maior área, ela também tem uma estrutura mais rígida, né? Por isso que a gente tem formas hexagonais nos átomos, né? A gente tem, por exemplo, no átomo de carbono, a gente tem formando os ciclos, né? A gente tem as formas hexagonais no favo de mel. Então, a gente tem várias formas hexagonais que é uma estrutura que mostra ser uma estrutura mais forte, uma estrutura mais rígida, além de manter uma distância adequada no caso dos átomos e além de armazenar ter uma maior área em relação a outras figuras. Por exemplo, se eu fosse colocar uma circunferência, né? Pensa na circunferência. Aí nessa circunferência você vai colocar um triângulo, vai sobrar muito espaço. Nessa circunferência vai colocar um quadrado, vai continuar sobrando espaço, né? Se você colocar um pentágono, também vai sobrar espaço. Se você colocar um hexágono, o espaço que vai sobrar ali vai ser muito pouco e vai formar uma estrutura mais rígida, né? Então, eu vou mandar um videozinho para vocês aí, para vocês verem depois a ilustração disso. Mas é algo bem interessante. Então, vamos lá. Comprimento da circunferência. O que seria o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é eu querer calcular o quê? Eu querer calcular toda essa medida aqui, ó. Toda essa medida aqui. Então, ó, se eu pegar desse ponto aqui, der a volta e voltar para cá. Então, isso seria o comprimento da circunferência. Como é que eu calculo a circunferência, então? Primeiro, a gente precisa ter noção de algumas características, né? A gente sabe que o raio é a medida do centro até a extremidade. Tá, e se eu pegar aqui do centro, passando pelo centro de um lado a outro. Se eu pegar essa medida aqui vai ser o quê? Essa medida em vermelho aqui, ela vai ser chamada de diâmetro. Mesma coisa essa medida aqui, ó. Medida de um lado a outro, que passa pelo centro, é chamada de diâmetro. Então, se a gente pode considerar então que o diâmetro, ele é a maior corda, ó, o diâmetro é a maior corda que a gente tem dentro da circunferência. Importante a gente frisar isso aí. O diâmetro é a maior corda dentro da circunferência. Deixa eu ver o que falaram aqui. Então, olha só. Se a gente pegasse para calcular aí o comprimento da circunferência, como é que seria? Eu poderia fazer a relação de que se eu pegar, por exemplo, ó, pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, e pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, vocês iam ver que ia dar o mesmo número, né? E eles perceberam isso e foram repetindo esse experimento para vários outros círculos. Depois que eles repetiram o experimento tantas vezes, eles viram que esse número, né, ele era comum e começou a ser chamado de π. Logo, então, o comprimento da circunferência ela passa a ser considerado como 2πr. Por quê? É duas vezes o raio, que é o diâmetro, ou seja, duas vezes o diâmetro vezes π. E esse aí é o comprimento da circunferência que a gente tem. Olha aí um QR Code para vocês acessarem aí mais tarde, um videozinho. E vocês vão ver aí os métodos de cálculo do π, tá? Bem interessante. Ângulos na circunferência. Quando a gente vai falar de ângulos na circunferência, a gente tem que primeiro caracterizar. O que é um ângulo, né? O ângulo seria essa medida aqui, ó. O ângulo é essa medida aqui, né? Nesse caso, a gente chama de ângulo central. Por quê? Porque o vértice do ângulo está em cima do centro. Beleza? Então, quando o ângulo é central, a gente fala aqui que o vértice do ângulo está no centro. Então, qual o arco de um ângulo central?
eu posso falar que o ângulo alfa ele é correspondente à medida do arco AB. AB. Então, o ângulo alfa ele é correspondente à medida do arco AB. Só que, e se eu não tiver esse ângulo central? Eu tiver esse ângulo inscrito. Ou seja, o que seria um ângulo inscrito? O ângulo que está aqui na beiradinha da circunferência. Né? Como é que a gente definiria isso? Ó, se o ângulo está aqui nesse ponto e não está passando pelo centro, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o mesmo ângulo passando pelo centro. Deixa eu voltar aqui e fazer com as retas. Posso pegar esse mesmo ângulo e fazer ele pelo centro. Ó. Beleza? Se eu fizer esse mesmo ângulo pelo centro, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que eu posso formar um triângulo aqui. Ó. Certo? Então, quando eu formo esse triângulo, eu poderia chamar aqui de um ângulo x, como aqui é raio e raio, então esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, né? Esse ângulo aqui, vou chamar de beta, ele teria a mesma medida desse, ângulo beta. E essa medida seria igual a essa aqui também. Então teria dois triângulos isósceles, não é isso? Se eu particionar esse aqui no meio, eu perceberia que esse ângulo aqui, ó, ele seria o quê? A soma desse com esse, a propriedade do ângulo externo, né? Então, teria ângulo, se eu chamar esse ângulo aqui de A, ó, se eu chamar esse ângulo de A e esse aqui embaixo de B, se eu chamar esse ângulo de A, eu tenho que esse ângulo aqui é A e tenho que esse ângulo aqui é B, certo? Beleza. Qual a medida desse ângulo aqui em cima? A medida desse ângulo vai ser 2A. Né? E a medida do ângulo embaixo vai ser 2B. Juan, não estou entendendo por que 2A e por que 2B. Vamos lá. Aqui não teria que dar 180? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui não teria que dar 180? Tá. A soma do triângulo também não teria que dar 180? Então significa que esse ângulo mais 2A dá 180. Então significa que esse ângulo mais 2A dá 180, por isso. Então, ó, eu percebi que a medida desse arco aqui inscrito, ele corresponde a 2A mais 2B, né? Se o ângulo alfa aqui, ele é escrito como A mais B, então significa que esse ângulo aqui central, ele corresponde ao arco de 2 alfa, né? Que seria 2A mais 2B. 2A mais 2B. Compreendem aqui? Então eu estou falando que quando eu tenho um ângulo inscrito, significa que eu tenho o dobro do arco, né? Eu tenho o dobro do arco. Então, olha só como é que o livro traz. Essa mesma demonstração que eu fiz para vocês aqui, ele traz aqui, mostra nessa figura. Então, ó, ele está falando que esse ângulo aqui, APB, ele seria o arco. Pessoal, parou em que parte? Acho que minha conexão caiu aqui. Vocês me ouviram até qual parte? Alguém está me ouvindo? Pessoal, minha internet caiu. Voltou agora? Vocês me ouviram até que parte, gente? Tá, então até o símbolo estranho A mais B, né?
Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Olha só. A gente tem aqui, ó. Eu tinha feito esse triângulo para vocês, né? Mostrei aqui que esse ângulo aqui seria 2A, porque seria a soma desses dois ângulos aqui, né? A gente sabe que o ângulo externo de um triângulo vai ser igual à soma dos outros dois. Mesma coisa vai acontecer aqui para o B. Então, logo, a gente tem que esse ângulo central aqui seria 2 vezes o alfa, que seria esse ângulo interno aqui, certo? Como esse ângulo seria 2 vezes, então posso falar que esse ângulo aqui vai ter o quê? Vai ter o arco dividido por 2, né? Vai ter o arco dividido por 2. Por quê? Porque aqui o ângulo 2α corresponderia ao arco AB, tá? Então é sempre, se o arco tiver escrito, o arco é dividido. Se o ângulo tiver escrito, o arco é dividido por 2. Beleza? Olha só, quem tiver com o livro aí, ó, vai marcando isso aqui, ó. Quem tiver com o livro vai marcando isso aqui. Marca isso aqui, que é um ponto importante. Vai marcar isso aqui, que também é um ponto importante. Beleza? E aí, quando a gente tem um ângulo excêntrico interior e um ângulo excêntrico exterior? Olha só, o ângulo excêntrico, vamos ter primeiro o significado da palavra aqui para a gente não confundir. Quando ele fala de ângulo excêntrico, é ângulo que está fora, né? Ex é que está fora. Ex é passado, né? Então, ó, ângulo excêntrico é ângulo que está fora. Fora do centro. Beleza? Qual parte você não entendeu? Fala para mim aí. Vamos lá. Teve gente que não entendeu essa parte aqui, ó. Por que que esse ângulo aqui, ele vai ser metade desse arco? Porque, ó, olha só se não faz sentido. Vamos chamar esse ângulo aqui de x. Beleza? Então, esse ângulo aqui ele não vai ser 2x. Se a gente viu que a propriedade nossa lá, esse ângulo aqui, esse arco, valeria aí, no caso, 2x, ele não valeria 2AB? 2 vezes o arco AB? Ou poderia colocar 2x valeria AB? Né? 2x não é AB? Então, eu estou falando que o ângulo x seria o quê? AB sobre 2. Tá bom? É isso. Vamos lá. Ângulo excêntrico. Beleza. Ex, a gente já viu que está fora, né? Cêntrico, então fora do cêntrico. Só que ele pode ser excêntrico interior e excêntrico exterior. Tá? O interior é que está falando assim, ó, tá dentro da circunferência. E exterior é o ângulo excêntrico, ou seja, está fora do centro e fora da circunferência. Então a gente precisa se ater esses dois nomezinhos aí. Na prática não vai mudar muita coisa não. Vocês vão perceber aí. Olha só, vamos supor que eu quero esse ângulo alfa. Né? Esse ângulo alfa, consequentemente, vai ser esse mesmo ângulo aqui de fora.
Por quê? Porque são opostos pelo vértice, certo? A gente estudou ângulos lá. Então, ó, esse ângulo alfa vai ser igual a esse ângulo aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Beleza. Esse ângulo beta, onde eu vou achar ele? Né? Eu não tenho um ângulo oposto pelo vértice aqui. Então, eu vou procurar outras informações. Olha só, qual é a propriedade que eu vou trabalhar aqui com vocês agora, com esse triângulo, com esses ângulos? Vou mostrar para vocês esses segmentos de retas aqui. Então, ó, se eu pegar aqui, fazer esse segmento de reta e falar que o ângulo A, ó, o ângulo A é o lado oposto aqui, certo? O ângulo A tá para esse ângulo aqui, esse arco. E o ângulo B tá para o arco CD. Então, o que eu posso determinar? Olha só, o ângulo A não é um ângulo inscrito? Não é inscrito? Então, eu posso falar que o ângulo A vai ser AB dividido por 2. Né? Que a gente acabou de ver a propriedade. O ângulo B também não é um ângulo inscrito? Então, o ângulo B seria o arco CD dividido por 2. Tá verde, gente? Tá para todo mundo verde? Deixa eu parar aqui então. Voltou? Tá normal? Beleza. Então vamos lá. Ó, então eu tinha falado o quê? Que esse arco aqui, ele tá correspondente a AB, seria AB sobre 2. Por quê? Porque se o arco AB e o ângulo A aqui está inscrito. Mesma coisa para o ângulo B. Seria CD e o ângulo B está inscrito. Olha só, se a gente traçasse esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Para um arco beta. Eu vou te mostrar aqui o que eu estou querendo com isso aqui. Se eu pegar a propriedade, ó, o ângulo B seria o arco CD dividido por 2 e o ângulo A seria o arco AB dividido por 2, certo? Então, já delimitei aí todas as minhas propriedades. Então, olha só o que eu quero com isso. Se eu falar aqui, ó, que eu tenho esse triângulo aqui, deixa eu fazer com as retinhas aqui. Esse triângulo aqui, vocês percebem que o ângulo alfa é um ângulo externo? Então, eu posso falar que o valor de alfa vai ser A mais B. Ou seja, alfa vai ser igual a A mais B. O valor de A é AB sobre 2 e o valor de B é CD sobre 2. Então, o valor desse ângulo aqui seria eu simplesmente fazer o quê? Somar esse arco e dividir por 2. Ou seja, a média entre eles. Certo? E esse ângulo beta aqui, quem seria? Esse ângulo beta, vamos prestar atenção aqui, ó, o triângulo que eu tenho agora. Se eu pegar esse triângulo aqui, eu vejo que A, ó, o A vai ser igual ao meu B mais o meu beta, que eu vou chamar de X aqui só para facilitar, não é? Se eu estou querendo achar meu X, então meu X vai ser o quê? Vai ser o arco de fora, né? No caso, o meu A, menos o meu B. Não é isso? Olha só, passei o B para o lado de lá, então vai ser o A menos o meu B. Beleza, se vai ser meu A menos o meu B, vai ser o arco AB menos o arco CD. Ou seja, vai ser a diferença dividido por 2. Perguntaram assim, por que A é AB dividido por 2 e não só A igual a B? Porque acabei de falar
que o arco A ele não é inscrito? Se ele é inscrito, tem que ser dividido por 2. Não é? Ele é central? Eu tenho que lembrar, ó. Vamos voltar aqui. O central é AB. Inscrito é AB sobre 2. Por que é inscrito? Porque ele está aqui na extremidade. O A aqui, ó, não está na extremidade. O B aqui não está na extremidade. Por isso que é dividido por 2. Então, quando eu faço, ó, eu achei a medida aqui do alfa, né? O alfa, então, quando eu tenho aqui, ó, excêntrico interior, o que eu estou querendo? Excêntrico interior, eu vou somar e dividir por 2 o arco. Excêntrico exterior, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o maior do menor e dividir por 2. Então, essas duas aqui são importantes para a gente. Beleza? Interior, eu somo. E exterior, o que eu faço? Eu vou subtrair. Beleza? Vamos continuar. Ângulo de segmento. Então, ó, qual seria a propriedade do ângulo de segmento? A propriedade do ângulo de segmento seria isso aqui, ó. Se eu pegar um ângulo de segmento, seria um segmento tangente e o outro aqui, né, tá, ou seja, vamos pensar, ó, tem um segmento tangente, todo segmento tangente vai formar um ângulo de 90 graus, então eu teria que esse ângulo alfa, né, mais o ângulo PAB, ó, PAB, né, o ângulo alfa mais o ângulo PAB, ele daria igual a 90 graus, certo? Esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque todo segmento tangente dá 90 graus. Só que o ângulo PAB é o segmento PB dividido por 2. Por que o segmento PB dividido por 2? Porque está inscrito, certo? Então, sempre que tiver escrito, eu vou dividir por 2. Beleza. Então, qual seria o valor de alfa? Eu poderia considerar o valor de alfa aqui como, ó, fazendo as continhas, tiro o MMC, tá vendo? Então ficaria BP menos 180 igual a 2 alfa. É isso? Só posso ir subtraindo. Como eu quero achar o arco AP, eu sei que, ó, de A até P é 180 graus esse arco aqui. Então eu posso falar que o arco A até P vai ser a soma do arco BP mais o arco AB, né? Olha só. Então, se eu tiver que AB, então, olha só, AB é esse arco aqui, vai ser o todo, que seria AP menos BP. Beleza, por que eu estou fazendo isso? Quando eu coloco esse AB em evidência, eu vou ver que vai ser igual a 180, que é o AP, menos o meu BP. Olha só quem é meu BP, 180 menos 2 alfa, né? Então, quando eu faço essa continha aqui, eu vou achar que o arco AB vai ser igual ao segmento AB dividido por 2. Ou seja, vai ser igual a esse comprimento de circunferência aqui dividido por 2. No geral, gente, ele é inscrito. Tá vendo? Se é inscrito, eu pego a medida que ele está aqui pegando e divido por 2. Então, esse aqui é basicamente a mesma expressão que a gente tem lá do ângulo inscrito. Perguntaram aqui, ó, no exterior tem como AB ser o menor? E se for, o que faz? Então, quem determina AB e quem determina CD é você, né? Olha só, normalmente a gente vai considerar AB quem? Maior. Então, você que determina. Certo?
perguntaram assim, por que BP é igual a 180 menos 2 alfa? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Tá vendo que PAB não é o ângulo inscrito? Deixa eu subir um pouquinho. Ó, PAB é esse ângulo aqui, ó. Não é esse ângulo aqui? Então vamos somar. Se eu somar esse ângulo PAB com o ângulo alfa, vai me dar 90 graus, que é esse segmento aqui, porque todo segmento tangente tem 90 graus. Então cheguei a essa expressão, certo? Só que o ângulo PAB é BP dividido por 2. Ó, BP dividido por 2. Né? Esse ângulo aqui, ó, é BP dividido por 2, tá aqui. Então eu sei que BP mais alfa vai ser 90 graus. Passo 90 graus para cá. Na verdade, passo o alfa para o lado de lá, ó. E eu vou achar que BP dividido por 2 vai ser igual a 90 menos alfa. Passa esse 2 multiplicando, não é isso? Fazendo MMC todo mundo. Então, ó, BP vai ser igual a 180 menos 2 alfa. Então, a partir dessa expressão aqui, eu chego a esse cara aqui, ó. Para depois que eu achei BP aqui, eu pego ele nessa expressão, ó, e substituo aqui. Quando eu substituo, eu vou achar o valor de alfa aqui, que seria o arco AB, esse arco, dividido por 2. Beleza, gente? Então, ó, o ângulo de segmento possui a medida igual à metade do arco. É a mesma coisa do ângulo inscrito, tá? Vamos para o próximo, que seria ângulo com vértice externo e lados tangentes. Ou seja, ele não está cortando. Qual a diferença desse aqui para aquele outro? A diferença desse para aquele outro é que aquele lá ele está cortando assim, ó. Alguém falou alguma coisa? Olha só, aquele outro lá, ele tá, o excêntrico exterior, ele está cortando a circunferência em alguns pontos. Aqui, 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 aqui. E aqui agora a gente tem tangente, tá? No segmento tangente, vamos pensar, pessoal, ele não é excêntrico exterior? É a melhor maneira da gente pensar. Ele não é excêntrico, ou seja, fora do cêntrico e está fora da circunferência? Então eu vou pegar o maior, subtrair do menor e dividir por 2. É isso que eu faço. Então, ó, simplificando nossa expressão. Eu não quero demonstrar como é que faz isso aqui de novo para vocês, porque praticamente a gente já fez, né? Eu só tenho que pegar o conceito. Então, vai ser maior ANB menos AMB, ou seja, o maior menos o menor dividido por 2, que é o mesmo caso de quem? O mesmo caso daqui, ó. O mesmo caso daqui, que é esse cara aqui. Ó. O mesmo caso. Tá? Essa matéria é bem visual mesmo. E a parte melhor, gente, que os exercícios dessa matéria são facinhos, tá? Olha só. Deixa eu ver quantas horas. Rapidinho. 8h57, dá tempo de terminar de explicar. Teorema das cordas. O que a gente vai falar em teorema das cordas? A gente vai falar o seguinte. Pense aí, eu tenho AB e CD, são duas cordas não paralelas, ou seja, não formam um ângulo de 90 graus. E ele fala que seja P o ponto em que as retas suporte, ou seja, em que as retas se encontram. Então, a gente tem um ponto P aqui. A gente tem um ponto P aqui e um ponto P aqui, que é onde essas retas se encontram. E ele falou assim, ó, em qualquer caso, vale a igualdade. Qual é a igualdade? Se eu pegar a multiplicação desse com a multiplicação desse,
vai ser igual a eu pegar a multiplicação desse vezes a multiplicação desse. Juan, de onde você tirou essa informação? Essa informação a gente tira de triângulos, tá? Pensa aí, ó. Se eu tivesse triângulos, eu teria um segmento aqui, ó. Um segmento aqui. Certo? Esse triângulo aqui, ele tem o mesmo ângulo aqui. Beleza? Então são opostos pelo vértice. Esse lado é proporcional a esse. Assim como esse lado é proporcional a esse. Então, como a gente tem esses triângulos aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar semelhança. Quando a gente utiliza semelhança, a gente chega nesse caso que esse segmento é proporcional multiplicado com esse, vai ser igual a esse segmento multiplicado com esse. Como é que funciona nesse maior aqui então, Juan? O todo vezes esse pedacinho que está fora vai ser igual ao todo vezes o pedacinho que está fora. Sempre vai valer, Juan, essa expressão? Sim, sempre vai valer. Então a gente tem que ir lembrar da expressão. Quais são os casos particulares que a gente tem? Quando a gente tiver um segmento tangente, né? No caso do segmento tangente, ó, a gente pode pensar se o ponto A é igual ao ponto B. Então, quando eu for fazer AP vezes BP, eu vou multiplicar ele duas vezes, vai ficar ele ao quadrado, tá vendo? Vai ficar ao quadrado, que multiplica esse segmento vezes esse. E acabou. Né? Se eu tiver caso assim, onde os dois segmentos são tangentes, se os dois segmentos são tangentes, então esse segmento é igual a esse, é o mais fácil que a gente tem. Então esse comprimento é igual a esse. Beleza? Então vamos fazer um exercício, vamos praticar um pouquinho. Olha só. A figura seguinte mostra a visão superior de um sítio construído para armazenar grãos de soja. Ele foi construído com paredes verticais na forma de semicilindros regulares de raios iguais a 5 metros e duas paredes retangulares. A altura do silo é de 30 metros. Desprezando-se as espessuras do material utilizado para construir o silo e considerando 3,14 como valor aproximado para π, calcule em metros o perímetro da vista superior do silo. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então vamos lá, gente. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Deixa eu só ver o tempo aqui. Perguntaram aqui. Não, perguntaram não. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. E provavelmente a gente só vai resolver esse exercício. Vou resolver esse exercício com vocês na aula que vem, tá? Acho que não vai dar para resolver essa aula. Depender de vocês aí. Conforme forem resolvendo, vamos dando um feedback no chat aí. Beleza? Ó, resposta aqui, ó. Até a aula de amanhã, onde eu tenho 3 circunferências, só para quem não pegou, 3 circunferências, tá vendo? Mais essa medida e essa medida que me dá 10 metros. Tá? Amanhã não, até a próxima aula. Amanhã é sábado. Bom descanso, bom final de semana, gente. Tchau, tchau.